Reginaldo, que aqui está. Eu vou começar a te apresentar, o convidado. Hoje nós vamos ter a presença do professor Reginaldo Rufino. O Reginaldo, ele, se não me engano, é filósofo de formação, psicanalista de formação. Ele tem uma grande escola, uma das escolas mais importantes da psicanálise da região nordestina toda. É uma pessoa reconhecida lá, tanto nacional como internacionalmente, de referência para todo o pessoal do Nordeste e para alguns do Sul também, com certeza. E o Reginaldo se propôs a falar um pouquinho da hipnose clínica na contemporaneidade, resumindo o assunto, né, Reginaldo? Ver como é que anda hoje a psicanálise e hipnoanálise. Isso. Tá? E aí vamos ver o que ele tem a nos dizer e vamos aprender bastante com ele hoje. Depois a gente vai colocar disponível, tá bom? Muito obrigado pela presença, Reginaldo, e você tem a palavra. Eu gostaria inicialmente, doutor Osmar Colás, de agradecer o convite do Instituto Dr. Osmar Colás e principalmente desse grupo de estudos de hipnose. É uma honra discorrer sobre um tema tão em voga, tão contemporâneo, tão atual, né? Principalmente quando nós estamos celebrando hoje a 167ª reunião do Grupo GER, né? E 22 anos de existência desse trabalho tão importante para todos nós. É através dessa troca de informação que nós contribuímos de forma ímpar para o crescimento do nosso conhecimento e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que têm a oportunidade de conviver conosco, de partilhar o nosso pensamento e discutir os temas mais complexos que nós criamos com a gente mesmo para complicar a nossa vida. Inicialmente, eu fico muito honrado quando eu vejo aqui colegas, né, que já tivemos juntos em outros momentos, em outras oportunidades, estudando hipnose, participando de congressos no Brasil, fora do Brasil, né? Uma surpresa muito grande quando eu fui ao aniversário da Sociedade de Hipnose da Paraíba, de João Pessoa, encontro lá o Dr. Osmar, como um meio paraibano, não é? onde passou parte de sua vida, estudando por lá, quando adolescente, quando jovem. E me reencontrar com vocês me dá muita alegria, porque sei que falarei de um tema que todos vocês já conhecem, talvez em outra abordagem, não sei. Mas por que esse tema ser tratado hoje, durante esta reunião? Eu iniciei, alguns anos atrás, buscando novas formas de atuar enquanto psicanalista, enquanto professor, enquanto profissional da clínica propriamente dita, dentro do setting psicanalítico, o que poderia vir de novo, o que poderia ser apresentado como uma formulação da melhoria dos resultados ou dos êxitos que pudéssemos angariar ao longo dos nossos tratamentos. E ouvi muitas vezes, questionei muitas vezes, quando alguns colegas diziam que a hipnose e a psicanálise estavam muito distantes uma da outra, até por conta do próprio pensamento do nosso grande mestre, Dr. Sigmund Freud. E eu fui buscar informações, eu fui procurar ler mais Freud, porque tenho como referencial da minha própria vida, enquanto estudioso, enquanto preocupado com o comportamento humano, que foi a vida inteira de Dr. Freud. E percebi que muitas das informações e até algumas teorias
nas publicações na língua portuguesa, as publicações traduzidas lá do alemão para a língua portuguesa, do Brasil principalmente. Houveram algumas distorções que até então eu acenava como sendo expressões idiomáticas. Depois eu vi que não, que eram diferenças muito fortes, diferenças por demais conflitivas entre a realidade do setting e entre o que estava traduzido. E aí eu encontro-me, naturalmente, com o Dr. Freud, hipnólogo, com o Dr. Freud, hipnoterapeuta, aluno de Dr. Jean-Émile Charcot, não é? E que volta, passa 2 anos em Paris, em Saint-Pétrier, e volta para o Brasil, para Viena, com o intuito de usar aquela nova técnica, né? Aquela nova modalidade de tratamento da histeria. No entanto, alguns tradutores colocam que Dr. Freud, de logo, de pronto, ele abandona a hipnose por não atender às necessidades da psicanálise. E eu andei muito buscando sobre isso, e eu percebi que a hipnose na atualidade, que todos nós aqui somos estudiosos, no mundo inteiro, a hipnose está no nosso cotidiano, está em cada ação que praticamos, está em cada ambiente que entramos. Logo, não seria diferente o adentrar num set psicanalítico, o adentrar numa sala de aula para estudar psicanálise ou num grupo de estudos. Sempre a hipnose estava presente, mesmo quando nós estávamos falando de psicanálise freudiana. Isso me levou a buscar o entendimento maior, mais amplo, do que Freud afirmara, de que, segundo alguns tradutores, a hipnose não atendia à necessidade de resgatar nos porões do inconsciente os conteúdos ali reprimidos, transformado, não é, na vida adulta, aqueles conteúdos reprimidos na infância, numa patologia chamada de neuroses ou psiconeuroses. E a gente sabe que para tratar uma neurose, precisamos resgatá-la do inconsciente para o consciente. Temos que tomar consciência, né, daquilo que está nos incomodando, para, ao tomar, acessar, a interagir com essa dificuldade, ressignificarmos e assim podermos conviver com todas essas incoerências, com agora uma compreensão, ou talvez um grande sonho do psicanalista, através de um insight. Mas como é que poderia se dar uma facilitação dessa busca de conteúdos nos porões do inconsciente, desses conteúdos que estão ali armazenados desde a infância? E agora, como é que eu posso facilitar? Porque o grande problema do processo psicanalítico é exatamente o acesso a esses conteúdos. Porque nós temos resistências, forças que querem manter a todo custo no inconsciente os conteúdos reprimidos, nessa instância da mente. E precisávamos usar o divã, através de uma técnica criada por Dr. Freud, assim denominada de associação livre, para facilitar essa busca, né? Facilitar essa transferência do conteúdo antes inconsciente, agora para o consciente. Caminhando nessa linha, eu observei o seguinte: para melhorar o desempenho da psicanálise e atender ao homem do século XX, atender o homem que de hoje
na contemporaneidade, quer todas as respostas aqui e agora, não mais submetendo a processos de 10, 15 anos de análise até chegar a uma compreensão, uma ressignificação, temos que ter respostas. Temos que procurar formas de diminuir essa resistência, essa força. Né? Nós temos duas forças aí que se contrapõem: a pulsão, o desejo de resgatar esse conteúdo reprimido, e o inconsciente, uma forma de proteger o superego, de manter a mesma lá nos porões do inconsciente. Então, teríamos que fazer algo que desequilibrasse esse conjunto de forças. E para a psicanálise, o importante seria diminuir naturalmente a resistência e aumentar a pulsão. E aí eu encontrei, como tantos outros certamente antes de mim já encontraram, a hipnose como uma ferramenta fantástica que vai flexibilizar, vai diminuir a intensidade dessa resistência. Ora, Freud não sabia que a livre associação era uma hipnose, era um transe hipnótico. Porque na época, há 122 anos atrás, né, quando temos o parto da psicanálise, o entendimento da hipnose era outro, era muito incipiente ainda. Hoje, a hipnose está sendo usada em tudo que se faz na vida, como compreensão, que antes era assim procedido, mas não se tinha essa compreensão. E Dr. Freud, naturalmente, deu o nome livre associação a um transe que hoje nós entendemos. E para os senhores e senhoras, não estou falando nada aqui, além do que vocês praticam todos os dias, nos seus settings, nas suas casas, nos seus trabalhos, na rua, onde estivermos. Nós estamos ali num transe que o que varia na realidade é apenas a intensidade desse transe. Um estado hipnoidal, transe leve, um transe médio, um transe profundo, que hoje nós temos mecanismo para aferir esses patamares de acordo com a necessidade nossa para resolvermos ou levar os nossos pacientes a se resolverem das suas idiosincrasias. Para minha surpresa, eu envolvido nesse estudo, escrevendo alguma coisa nesse sentido, eu fui à Argentina participar de uma palestra e lá, conversando com algumas pessoas, eu disse, eu não consigo encontrar nada escrito de Dr. Freud sobre o tempo que ele praticara a hipnose. Eu só encontro das obras completas, quando ele nega eu diria que negar talvez seja muito forte, mas ele diz que não atende à necessidade. Ele queria uma outra expectativa. E aí um colega disse, eu tenho um livro publicado aqui na Argentina, traduzido do alemão para espanhol, e esse livro nunca foi traduzido para português. E eu tenho uma cópia desse livro, falando dos anos e mais anos que Freud usara a hipnose, com consciência de que estava praticando hipnose, segundo a base terapêutica do Dr. Charcot. E aí eu me enriqueci, eu fiquei muito feliz. Agora eu tenho algo concreto. E recebi de presente uma cópia desse livro, que foi resultado da minha... Eu diria que não foi só a ponta do iceberg. Eu acho que foi o iceberg inteiro. E aí eu percebi que
talvez a única forma de Dr. Freud renominar a hipnose para livre associação tenha sido o desejo de ter sido ele aquele que descobriu o inconsciente, que descobriu os purões do inconsciente, que descobriu as neuroses, que, na verdade, o Dr. Freud não inventou nada, não é? Ele descobriu que, desde 650 anos antes de Cristo, já se havia se preocupado o homem que se conhece a si mesmo por inteiro. Essa é a busca da psicanálise, levar o homem ao seu autoconhecimento. E lá em Delfos, na Grécia, no pórtico de entrada do oráculo, tinha: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Enfim, o homem que se conhece, conhece a tudo. Algumas pessoas até atribuem a Platão, outros, antes de Platão, a Sócrates. Não, essa frase, ela até no momento, ela é uma frase anônima. Não se conhece o autor desta frase. Mas, a partir de lerem essa invocação, todos os pensadores, até Freud, se debruçaram como levar o homem ao autoconhecimento. E foi Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os outros, Santo Agostinho, Spinoza, Schopenhauer e tantos outros. Então, Freud, quando chega, ele encontra o iceberg e ele vai buscar, dentro daquele iceberg, uma estrutura que ele chamou de topográfica, para separar consciente do pré-consciente, do inconsciente, didaticamente. E para que houvesse essa mudança de conteúdos de um plano para outro, ou de um receptáculo para outro, era preciso diminuir drasticamente a resistência, que é o desafio de todos nós, psicanalistas. Eu acho que é até o desafio da vida é alcançar meios para, pelo menos, amenizar essa resistência. E agora, a gente tem consciência que aqueles que abominavam, eu tenho colegas que não, psicanalistas, que não podem ouvir falar para hipnose. Não, hipnose está traindo o pensamento do Dr. Freud, né? Está quebrando a ortodoxia da psicanálise freudiana. Não. Pelo contrário, jamais eu iria desenvolver um pensamento ou buscar alguma coisa que fosse contrariar o Dr. Sigmund Freud. Pai de todos nós, psicanalistas. Sem Freud não tem psicanálise. Os pós-freudianos apenas aprofundaram e buscaram novas fórmulas para atender às necessidades contemporâneas. É isso que eu estou fazendo, que o Dr. Osmar Colas faz e que todos vocês que estão presentes aqui fazem no seu dia a dia. É atender a necessidade do povo, da humanidade. Esse é o nosso grande desafio. Ficarmos no mesmismo, fixados em conceitos lá atrás, não vai. Porque o homem evolui todo dia, toda hora. Nós evoluímos. E precisamos acompanhar essa evolução. E aí eu percebi que quando o meu paciente chega no meu setting, eu já fiz um setting um tanto quanto teatral. Claro que intencionalmente. Eu uso móveis do século XVIII, uma coisa assim, que parece que você está entrando realmente em alguma coisa lá de Viena. A intenção é esta. E eles, geralmente, quando entram, eles têm uma foto do Dr. Freud bem grande, de 2 metros de tamanho, e eles vão entrando e eles vão dizendo, mas aqui tem um ar diferente, aqui tem uma energia diferente. E eu percebo, ele já está sendo hipnotizado naquele momento, pelo cenário que ali eu apresentei. Eu fico ali na minha mesa, né, à cabeceira do divã, e a gente percebe claramente como ele vai relaxando, 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 e começam a falar
aleatoriamente, o que foi isso que o Dr. Freud mais desejou? Que é a livre associação, que é a flexibilização da resistência para, então, a pulsão ter maior domínio sobre o indivíduo. Então, a hipnoanálise, ela não está no campo das falsas ortodoxias. Pelo contrário, se vocês sabem do que eu estou falando. Eu estive num congresso com a doutora Gorgulho, que estava há pouco tempo aí, né? E ela fez uma dinâmica, na época, chamada de constelação, que ainda existe hoje, acredito. Todo mundo entrou em transe. Um congresso até promovido por doutora Marta Mendes. Eu fiquei ali naquele momento, faz alguns janeiros, eu me senti altamente por ver aquela técnica sendo usada, puramente uma técnica de hipnose ética, clássica, e todo mundo ali naquela constelação. Inclusive, eu fui sorteado lá para ser constelado, e eu digo, meu Deus, como é que eu estou aqui nessa maravilha de experiência? Então, eu queria deixar claro para vocês, vamos unir conhecimentos. Não vamos nunca mais deixar a hipnose fora do nosso dia a dia, seja profissional, seja pessoal. E dentro do setting, seja ele de hipnoterapia, né? Porque você sabe que a palavra hipnose ela está sendo um tanto quanto relegada, né? Há 2 anos atrás, no Canadá, houve um encontro onde se questionou muito alterar a nomenclatura de hipnose para hipnoterapia, para dar um cunho de tratamento, de assistência. Porque parece-me que estava ficando a hipnose, e a hipnose sozinha ela estava ficando muito representativa. A street hipnose e tantas outras. Que o benefício que era levado ao outro era difícil de ser aferido e pouco também de ser observado, de ser visto resultados compensatórios. Quando a gente mudou para a hipnoterapia, a coisa muda. Você pratica o transe hipnótico para tratar de algum sofrimento humano. Agora mudou, deu uma grandiosidade a essa maravilha da alteração do consciente, alterar o consciente, elevar o estado mental a ondas que a gente possa manuseá-las através de toques, palavras, sons, postura, timbre de voz, dilatação de sílabas, e a gente poder levar esse indivíduo a um estado cada vez mais capaz de resolver os problemas trazidos, abordados pelos nossos pacientes. Portanto, eu não quero me alongar tanto mais, porque eu quero também dar oportunidade para ouvir vocês. Não estou aqui descobrindo nada, nem inventando muito menos. Eu estou apenas falando de uma experiência que eu adotei e que tenho levado aos meus alunos, tenho levado aos meus colegas, e todos têm procurado me dar uma certa colaboração dentro do seu próprio laboratório, né? E eu espero, no futuro, com a colaboração de vocês, a partir dessa compreensão, todos nós nos debruçarmos para avançar. Eu acho que a gente precisa usar mais a hipnose. A gente precisa tornar a hipnoterapia uma ferramenta cada vez mais importante. Eu estava discutindo agora com o doutor Osmar Colais, porque eu tenho o maior respeito e admiração
esse médico de uma dedicação exclusiva à medicina, mas encontrou-se, né, com a hipnose e agora com a hipnose cognitiva comportamental, né? Ele escreve um livro agora sobre hipnoparto, fantástico. Ele fala da experiência dele enquanto obstetra, né? Como a hipnose pode contribuir para um parto mais seguro, mais tranquilo, né? Com menos sofrimento. Com menos sofrimento. Essa é a verdade. Portanto, meus queridos e queridas colegas, eu quero pedir a colaboração e a contribuição de vocês para que todos nós adentremos neste conteúdo e vamos buscar qual a contribuição que a hipnose pode dar a tudo aquilo que eu pratico, tudo aquilo que eu faço. Tudo em direção ao sofrimento da humanidade. Tudo em direção a tornar as pessoas mais felizes. E eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Talvez ainda não estivessem tido uma consciência tão plena como eu tenho hoje. Esse livro dos anos de utilização da hipnose do Dr. Freud, eu tenho aqui uma cópia, e se alguém desejar, Dr. Osmar Colás tem aí o meu telefone, o meu WhatsApp, né, que eu posso até deixar agora no ar para quem quiser anotar, e eu mandarei com o maior prazer, porque é um livro realmente muito, muito difícil de acesso, né? O meu WhatsApp é 81, é Pernambuco, eu moro em Recife, 999 79 2549. 81, Recife, 999 79 2549. Fala e manda uma notinha com o endereço que a gente tira uma cópia aqui e mando para vocês, porque eu preciso que vocês também façam um estudo, dê a sua opinião, falem um pouco da hipnoanálise. É o resultado do nosso futuro. Como nós, né, doutor Osmar, não chegamos ainda no do ensino EAD, porque nós não temos mais tanta facilidade, né, como jovem, a juventude de hoje, que é tudo, né, totalmente na internet, tudo muito rápido, tudo agora. A gente precisa estudar, aprofundar o que a gente pode, para dar a nossa contribuição. A nossa contribuição, mas uma contribuição em cima de uma experiência, de um laboratório. Para a gente não ficar naqueles mesmos senões, naquelas traduções que foram feitas no passado, em cima da teoria do Dr. Sigmund Freud. Há pouco tempo, um paciente me disse: eu vim fazer análise com o senhor, mas eu gostaria que o senhor me respondesse logo de entrada. Por que para o Dr. Freud tudo é sexo? E eu disse: onde foi que a senhora leu isso? Onde foi que Freud diz que tudo na vida é sexo? Não, porque todo mundo só fala de Freud e de sexo. E qual a sua vinda aqui? Você veio buscar o quê? Qual é o problema que lhe aflige? É também sexual? Porque aí eu vou mandar a senhora encaminhá-la para um sexólogo. Não. Para Freud, a palavra sexo foi uma tradução do prazer. Para Freud, a essência da condição humana é o prazer. E dentre os prazeres da vida, também existe o prazer sexual, o orgasmo. Apenas um dos. Mas por que essa interpretação? É o que está em alguns grandes compêndios de Dr. Freud. Traduziram, em vez de botar, não sei se é a linguagem do alemão, passou primeiro para o inglês da Inglaterra, depois para o inglês dos Estados Unidos, depois para o espanhol da Espanha, depois para o espanhol
da Argentina e da América Latina para chegar no Brasil. Então, talvez esse percurso aí tenha alterado um pouco a semântica. Não estou afirmando nada, apenas estou aqui conjecturando com vocês. Então, do jeito que deturpamos a sexualidade com a base estratificadora do processo psicanalítico, também a hipnose tem vários e vários mitos, vários e vários engodos, inclusive até a personificação demoníaca, não é? Dentro do processo hipnoterapêutico, infelizmente. Mas nós vamos, com a ajuda de todos, né, quebrando tudo isso, e um dia nós seremos os grandes estudiosos que descobrimos, não, que inventamos, não, mas que tivemos coragem de estudar e de desvendar, desnudar todas essas complicações que alguns estudiosos do passado não que tivessem a intenção, mas fizeram, que nós também hoje estamos fazendo. Quando eu digo que ainda não sou muito adepto ao EAD, eu também estou sendo um retrógrado para o momento. Lá na frente, alguém vai dizer, aquele cara dizia que o EAD não era, não ensinava hipnose, porque é muita responsabilidade. É o meu pensamento hoje. Eu já tenho 70 anos, então daqui a 30, quando eu tiver 100, EAD deve estar já ultrapassado. Não é verdade? Então, eu quero deixar agora aqui uma abertura para vocês tecerem os seus comentários, perguntarem o que quiserem, eu respondo o que souber, naturalmente. Mas eu gostaria muito de contar com essa participação de vocês. Muito obrigado, Rufino. Foi fantástica essa sua apresentação aqui inicial. Eu acho que foi bem elucidativa para mim, pelo menos, em alguns detalhes. Nós sempre aprendemos que o Freud ele esteve com o Gran, na época, era o maior neuropsiquiatra do mundo, o Gran Charcot, e o Freud parece que, quando ele voltou para Viena, ele levou aquela sensação desalentadora, que o Charcot achava que era tudo um processo histérico. Mas o Charcot, pelo menos, estava trabalhando dentro de uma visão que ainda interessava ao Freud, que era de pesquisa da mente. E o Freud, depois, parece que foi lá para Nancy, para a escola de Nancy, né? Com o grande Libot e o seu maior aluno, que foi o Bernheim, e parece que lá o Freud foi aprender a fazer hipnose, se aprofundou um pouco mais, mas esses dois de Nancy, que era uma escola, para nós, da hipnose é uma escola muito mais profícua, mas eles tinham a intenção terapêutica. E parece que o Freud gostava mais de pesquisa. O negócio dele era pesquisar profundamente a mente. Então, eu percebi que você não comentou sobre o Charcot e sobre o Libot. Mas aí eu estava pensando aqui, porque provavelmente para Freud, né, apesar dele não concordar com o Charcot que aqueles estados eram estados histéricos, né, mas ele provavelmente, o Libot e o Bernheim trabalhavam com outras, não só com terapia, com psicoterapia, mas trabalhavam com outras situações também, e o Freud queria mesmo era pesquisar as profundezas da mente, trabalhar com o que muitos chamam de psicologia profunda. Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário dessa ideia. Se eu estou pensando certo, e eu preciso aprender isso para não ensinar errado para os meus alunos. É claro que não está nada errado, está correto. O objetivo de Charcot e o objetivo de Dr. Freud realmente eram distintos. Dr. Freud não estava preocupado com a técnica da hipnose. Ele estava preocupado com que nível a hipnose permitiria que o operador,
não é, o condutor do processo, acessaria os purões do inconsciente, porque Freud havia descoberto, já há alguns anos atrás, que a única forma do homem se autoconhecer era mergulhar nos purões do inconsciente. Ali sim está toda a nossa história. Ou, como diz o nosso Jung, a nossa e as nossas, que ele chamou de arquétipos. Não é? Dr. Freud queria mecanismo para facilitar essa chegada, essa caminhada, que ele chamou de estrada real do inconsciente, via régia, que ele denominou isso aos conteúdos oníricos, aos sonhos, que ele foi buscar na Kabbalah, como judeu, alguma simbologia que pudesse ajudar na interpretação dos sonhos. Chega lá e encontra Charcot buscando cura, tratamento, medicina, psiquiatria. E Dr. Freud já tinha chegado, antes de ir para Paris, tido uma certa complicação. Porque até Freud ir para Paris, a histeria era uma patologia exclusivamente das fêmeas. Daí o nome histeria, vem de útero. Então, só as mulheres, por terem úteros, poderiam ser portadora da patologia histeria, que era resultante de uma possível sedução paterna. Esse era o ápice do conhecimento da histeria no momento. Dr. Freud, quando viaja a Paris, ele já vai com uma outra percepção de que a histeria não era própria das mulheres, era uma doença mental, e que os homens e as mulheres eram passíveis de assim serem portadores. O que contrariava todo o pensamento da sociedade médica do mundo, principalmente a Sociedade Médica de Viena, que já não tinha bons olhos por conta dessa percepção investigativa do Dr. Sigmund Freud. O Dr. Freud chamou a hipnose de investigação do comportamento humano. Ele queria a origem das coisas. Ele não queria saber da patologia. Ele queria saber a origem da patologia. Esse foi a grande página que ele dedicou a vida inteira. Né? Daí ele dizer que nós somos investigadores de comportamento humanos através da palavra, dos pensamentos, dos gestos e tudo mais que possa expressar o nosso psiquismo. Portanto, ele, quando vai para Berlim, eles se encontram e ali há um certo, realmente, o outro era mais investigador. Charcot, mais médico. Quando ele volta, depois de 2 anos para Viena, ele volta encantado ainda com o Dr. Charcot. Ele traduz todos os escritos do Dr. Charcot, do francês para o alemão. Ele chegou até o primeiro filho de Freud nasce, ele bota o nome de Charcot, em homenagem a ele. Ele estava apaixonado por Charcot. Só que o que Charcot fazia, e que nós sabemos entre linhas, não as 4, as linhas do pensamento, não é? Que Charcot, ele não hipnotizava. Ele tinha o hipnotizador dele. Ele apenas tinha a parte clínica para avaliar o comportamento. Mas quem induzia o transe era um outro lá, até um meio parecido com Frankenstein, um negócio desse. Né? Portanto, Dr. Freud fica na escola de Nancy, vê essa outra face da moeda e volta e começa a praticar. Mas ele, como o Dr. Osmar acaba de afirmar, ele queria saber da origem.
Até aí ele sabia que agora a histeria não era só feminina, era para todo mundo, porque naquela época os desvios de comportamento masculino era possessão demoníaca. E as mulheres podia ser até possessão também, mas a maioria era sedução paterna. Então, ele acaba com essa mística, né, é expulso de uma palestra que todo mundo poderia estar passível desse tipo de doença. Né? Aí a busca da causa. Aí é quando vem exatamente as repressões, as limitações impostas nos primeiros anos de idade, que na fase adulta se transforma numa outra patologia que ele denominou de histeria, que ele denominou de histeria, e depois veio a manifestação do processo propriamente dito, apenas trazendo para a luz do consciente aquilo que está reprimido no inconsciente e que perturba, e que incomoda, e que dói, etc. Não sei se me fiz entender. Está sem som. Deixa eu ativar aqui. Foi perfeito. Enquanto os colegas que estão assistindo se preparam aí para fazer uma pergunta, quem tiver interessado, aparece na tela e dá um sinalzinho com a mão assim. Eu vou aproveitar um pouquinho mais, porque eu não sou bobo nem nada, né? Eu queria aproveitar o seguinte, Reginaldo, em que situações, porque às vezes a gente fala, como é que a pessoa aplica, faz a hipnoanálise, né? Eu tenho colegas que são psicanalistas, mas que trabalham com a hipnose totalmente desvinculada do setting psicanalítico. E eu conheço colegas que têm uma forma de atuar onde eles vão fazendo o setting da psicanálise e, em algumas situações, e eles nem dizem que fazem hipnose, nada, em algumas situações, eles modificam um pouquinho e fazem lá uma indução hipnótica e faz a pessoa ir buscar alguma coisa que está, vamos dizer, a pessoa começa a patinar num determinado processo, ele faz ela entrar mais a fundo, depois ela tira e volta como se nada tivesse acontecido e continua o set. Eu gostaria que você me falasse, explicasse para a gente, mais ou menos como é que é o seu trabalho e qual é a melhor forma. O que realmente a gente pode dizer que é hipnoanálise ou que é o psicanalista que faz hipnose, que são coisas diferentes? No nosso passado, não muito distante, havia essa diferença muito bem observada. Tinha até colegas que tinham 2 consultórios, um para atender hipnose e outro para atender psicanálise. E isso por conta, naturalmente, desses mitos que foram elencados de que não casava hipnose com a psicanálise, que era uma traição à memória do grande mestre, Dr. Sigmund Freud. E eu até entendo perfeitamente. O que é trazer a hipnose para dentro do setting psicanalítico? É simplesmente ter, em primeiro lugar, o conhecimento da hipnose, além do conhecimento da psicanálise. Não dá para fazer a coisa de forma aleatória. Não é? Tem que ser uma coisa feita com observação. Não é? Quando você colocou no seu livro Hipnoparto, você colocou aqui perfeitamente. Psicofisiológico, condicionamento psicofisiológico. Claro, você tem que observar comportamento ali, da ação comportamental através de todos os fenômenos, né, fisiológicos e mentais. Então, você percebe um paciente que está bem acomodado no divã. Nós geralmente definimos o divã como o útero que pariu aquele paciente.
Então, ali ele vai se sentir confortável, seguro e tranquilo. E o que mais dá segurança a ele é saber que o que ali será manifestado, falado ou pensado, ali ficará. Não haverá nenhuma extrapolação, até porque o pensamento é dele, não é nosso, enquanto profissionais. Então, o segredável dá para ele uma segurança, porque ele vai falar para a gente o que ele não quer falar. E eu preciso facilitar que ele tenha coragem de falar o que ele não quer falar. Porque que ele vai falar o que ele quer, para mim não interessa, está resolvido. Eu quero que ele verbalize o que ele não quer verbalizar. Eu quero que ele produza pensamentos que ele não quer produzir. E aí, quando eu relaxo, mesmo dizendo a ele, olha, pego essa, transformo esse divã num útero, ali vem tudo, conforto, ali vem segurança, mas ali vem também traumas possíveis vividos durante a gestação, durante o parto. E ali ele vai se acomodando. E a gente se aproveita disso com um bom sentido de relaxe, procure ficar. Não precisa falar, eu estou fazendo hipnoanálise, eu estou fazendo hipnose. Não, você está aqui sendo tratado de tudo aquilo que lhe incomoda. Eu só não vou usar aqui macumba. Mas se ele for macumbeiro, eu até entro um pouquinho na linguagem, para poder se sentir mais confiante. Se ele for espírita, a gente entra também um pouquinho. Não é que eu vá ali fazer uma sessão espírita e trazer ninguém para falar com ele. Mas ali você tem que levar em conta os valores, as crenças do seu paciente. Tem pacientes que você falar em hipnoanálise, ele sai na carreira. Dá uma carreira que nunca mais você pega ele. Porque ele não admite a hipnose. Pelos mitos do passado. Né? Então, a técnica é exatamente esta. É você pegar o seu conhecimento enquanto hipnoterapeuta, sair um pouco do campo da hipnose, apenas relaxamento, apenas indução, não, algo maior. E ali você vai captando todo o conteúdo que vai sendo abordado e você vai aproveitando-se disto para fazer exatamente a interpretação lá adiante, que são as nossas pontuações, quando necessárias. Simplesmente isso. É o que eu digo, a hipnoanálise ela só pode ser praticada por quem conhece, por quem estuda hipnose e psicanálise. Não adianta dizer, eu vou estudar hipnoanálise. Não tem curso de hipnoanálise ainda, não existe. Mas você tem o conhecimento de um, o conhecimento de outro, casa, gente, que vai dar um resultado fenomenal. Eu tenho alguns gráficos que depois eu posso até passar para você, e eu não trouxe para não tornar a nossa reunião muito, digamos, catedrática, muito didática, muito acadêmica. Eu quis trazer um bate-papo entre nós. Mas eu fiz alguns gráficos, algumas coisas que facilita como é que diminui essa resistência, como é que aumenta a pulsão, como é que ele verbaliza sem sofrer, ou sofrendo bem menos, aquilo que ele não quer verbalizar. Então, só a técnica da livre associação, ela funcionou, você vai dizer, mas faz 120 anos que se usa a livre associação. Ok, mas quando você incrementa o conhecimento do transe hipnótico, a coisa é muito mais fácil, é muito mais rápida. Você vê o indivíduo entrar de uma forma dilacerada e numa sessão, 2 sessões, ele já tem quase que o domínio daquilo que o castigava, que o sacrificava, escravizava. Com plena consciência. Porque a aproximação a aproximação do inconsciente com o consciente se torna muito mais rápida, graças à hipnose. E por que Freud não fez assim? Eu digo outra vez, repito, há 100 anos atrás a hipnose era outra coisa. Era outra coisa. Há 20 anos atrás, quando nós tivemos no Chile, já faz 20 anos, não? A gente teve no Chile? Não era? Era outra história.
A hipnose era outra coisa. Era outra coisa. Hoje, você, quando escreve hipnoparto, você já revoluciona. O que falta é as pessoas quererem quebrar esses paradigmas negativos da hipnoterapia. E nós vamos fazer isso. Nós, comprometidos com a humanidade. Esse é o nosso compromisso. Em tornar a humanidade cada vez mais feliz, menos sofrida. A gente vai quebrar esses paradigmas e vai casar. Depois vai vir outras. Tem um agora muito interessante que está vindo por aí, que é a nossa parapsicologia adentrando para fazer um tripé. Eu não estou muito muito familiarizado com isso ainda, mas eu tenho colegas já estudando os fenômenos parapsicológicos atuando dentro da clínica da hipnose e da psicanálise. Isso é progresso, isso é futuro. Isso é o nosso legado. É verdade. Uma outra questão. Eu estou aqui falando, porque eu estou vendo, eu acho que o pessoal está meio... Eu estou vendo a Luzia, a Astira aí, está quietinha. Eu gostaria que elas falassem alguma coisa, mas enquanto elas estão se organizando para falar o que elas querem, eu acho que é importante, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre o Breuer, e a relação do Breuer com Freud na hipnose. Porque eu aprendi, eu às vezes ensino, e eu tenho medo de ensinar errado, que quem ensinou mesmo Freud a fazer hipnose foi o Breuer. Inclusive, o Breuer, junto com aquele caso, se eu não me engano, da Ana O, eles trabalharam juntos e fizeram a terapia catártica, que depois o Freud chamou de terapia catártica, né? E que muitos atribuem, disseram que aquilo era do Breuer. Mas não importa de quem era, eles trabalhavam juntos, saíam juntos. O Freud talvez teve a ideia de pôr o nome, de trabalhar mais abertamente aquela teoria. E eu quero saber onde é que fica a terapia catártica, tá certo? Lembrando com a catarse, como a catarse que determina ab-reações, como ela fica hoje dentro da hipnoanálise. Muito boa, é muito oportuna esse questionamento. Joseph Breuer, eu diria que foi o verdadeiro precursor da psicanálise. Ele já tratava a histeria quando Freud ainda estudava medicina, lá em Viena. O Breuer era professor da Universidade de Medicina de Viena. E lá se conheceram e se tornaram discípulo e mestre e amigo, e começaram a trabalhar juntos. Dr. Freud no aspecto da investigação e Dr. Breuer no aspecto da cura. Da cura. Daí o primeiro nome da psicanálise tenha sido a cura pela palavra. Foi o primeiro nome dado à psicanálise. E Breuer ficou muitos anos atendendo Berta Poppenheim, que era apelidada de Ana O. Naquela época não usava o nome do paciente para não torná-lo público, etc. Então colocaram um pseudônimo de Ana O. Foi a primeira pessoa que a história conhece como tendo sido beneficiada pela psicanálise. E, na verdade, aquela reação, ab-reação, né, que é como resultado do método catártico, catarse, colocar para fora as energias que estão lhe incomodando. Através do quê? Do choro, do grito, da vibração. Qualquer expressão que nós chamamos hoje de acting out, que é um papel muito bem observado na clínica psicanalítica, a expressão colocar para fora aquilo que lhe incomoda. Ab-reação é uma forma de acting out na atualidade. Só que o problema de Freud com Breuer foi outro.
tornaram-se altamente inimigos. Freud não foi de grandes amigos. Você pega a biografia de Freud, de Peter Gay, e você vai ver que Freud teve assim pouquíssimos amigos, um ou dois que tiveram longos períodos de amizade. Porque o Dr. Freud não aturava as pessoas que discordavam dele. E quando tivesse concordando, aceitando, ok, você está comigo. Discordou, e aí foi com Breuer, foi com Jung, e foi com tantos outros. Só não foi com Ana, porque era a filha e que cuidou dele a vida inteira. E com a Melanie Klein e a princesa Maria Bonaparte, que foi que resgatou de Viena para Londres para não ser assassinado pelo Adolf Hitler. Então, em 1882, Freud tinha terminado medicina naquele ano. E o Dr. Breuer procurou Freud e disse, olha, eu estou apaixonado por minha paciente. Naquela época, se atendia o paciente na casa dele. O paciente não vinha no consultório, não precisava ter consultório. Os médicos iam até lá na casa de carruagem, e atendiam lá. E o problema de Berta era uma histeria totalmente, diria, cataléptica. O pai doente havia tido um problema, acredito que hoje seria um AVC, um acidente vascular cerebral, e ela, quando chegava perto do pai, ela perdia a visão e ela ficava totalmente contorcida, né? Totalmente as mãos e os pés. E aí, quando vinha aplicava o método da catarse, e ela tinha alguns choques, ela perdia aquela rigidez corporal e voltava à visão. Só que quando Breuer procura, em 1832, o Dr. Freud, para acompanhar a nossa Ana O, é porque ele disse, olha, ela está apaixonada por mim, eu estou apaixonado por ela, e eu não posso deixar minha esposa, Matilda. Nós estamos casados há 20 anos e eu não quero perder minha esposa. Mas ela, a Ana O está dizendo que está grávida. Como está grávida se eu nunca tive nenhum relacionamento sexual com ela? E aí Freud foi fazer o quê? Investigar o que é que estava acontecendo. E Breuer deixou Ana O com o Dr. Freud e foi para Paris com a esposa passar uma segunda lua de mel. Foi passar uma segunda lua de mel. Portanto, quando Breuer volta, Freud chama Breuer e disse, olha, não tinha paixão coisa nenhuma. O fenômeno, se assim podemos falar, o que aconteceu foi uma transferência. Transferência é a reedição de uma experiência positiva ou negativa do passado. Para ela, você não era nada mais do que o pai dela. Ela pegou todo o sentimento, ela identificou em Dr. Breuer, identificou e projetou. Chama-se transferência projetiva. Identifica e projeta. Isso acontece com todo mundo, com a gente no consultório, com a gente na rua. Tem pessoa que a gente olha para ela e diz, eu nunca vi essa pessoa, mas eu gosto, eu me sinto bem quando estou perto dela. Outras vezes, cara, eu nunca vi esse tal doutor Colasso, mas eu não vou com a cara dele. Transferência negativa, porque a gente vê no outro uma reedição, aqui e agora, de uma experiência vivida no passado. Esse passado é atemporal, ok? Porque o inconsciente é atemporal. Pode ter sido ontem ou há séculos. Portanto, quando Freud colocou para ele que não tinha amor, que Ana não estava, que Berta Poppenheim, que Ana não estava grávida coisa nenhuma, foi a primeira vez que se ouviu o termo gravidez pseudociese, falsa gravidez ou gravidez emocional. E aí, o Dr. Breuer, pensando que era o cara,
né, que estava arrasando corações, descobre que nada mais era do que a representação do pai de Berta Poppenheim. E romperam as relações e ficaram arqui-inimigos. E nós, psicanalistas, ganhamos o termo da transferência e da contra-transferência. Transferência é o sentimento do paciente pelo profissional e a contra-transferência é do profissional para o paciente. Só que a contra-transferência ela tem que ser o quê? Administrada. Porque nós conhecemos e sabemos a origem. Infelizmente, alguns colegas caíram no conto da paixão e pensaram que era real e terminaram mal, como alguns colegas de renome no Brasil e fora dele, terminaram sexualizando a transferência dentro do setting psicanalítico. Poxa, que bacana. Realmente eu gosto muito de ouvir essas histórias, porque essas histórias contam muito e faz a gente rever alguns conceitos nossos também, né? Conceito de transferência, identificação projetiva, que é quando o paciente ou a pessoa se identifica com... e começa a ter até os trejeitos parecidos, né? Eu falo isso porque eu ouvi isso aí. Eu tinha um professor, que foi meu professor de obstetrícia, Domingos Delácio, e as pessoas, eu uma vez falava para mim, mas você tem uma identificação projetiva com o Delácio. Falei, por quê? Ele falava, porque você dá aula igual a ele, você dá bronca igual a ele, você faz igual a ele. Eu falei assim, bom, então, se isso é verdade, eu acho que eu não vou ficar chateado com essa identificação projetiva. Que vale a pena, né? Exatamente. Mas é interessante porque a gente vê esses conceitos, né? E também você reafirmou uma coisa que eu sempre digo: a catarse é este processo de, vamos dizer, de evacuação, de liberação, né? Para o processo, a energia que vai ser liberada. E a abreação é a manifestação externa. Às vezes, uma catarse pode dar uma abreação de choro, a mesma catarse poderia dar uma abreação de dar risada, a outra mesma abreação poderia dar da pessoa ficar fechada, não falar, ou seja, a abreação é a manifestação externa da catarse, né? Chamada hoje acting out. Acting out. Poxa, é bacana esse termo, eu não conhecia. Acting out, né? Ô, doutor Osmar, por que no seu birô tem uma caixa de lenços? Você sabe que eu não uso mais lenço, eu vou te contar por quê. Porque eu aprendi com alguns hipnólogos antigos, né, que eu transformava a lágrima no modo. Então, quando a pessoa começava a chorar, em vez de dar um lenço para ela, eu falava, e permita que esta lágrima esteja carreando para fora e deixe que ela caia e leve para fora todas as emoções que não te interessam, que não tem mais propósito nesse daqui para frente. Então, eu uso essa maneira. Poético, metafórica, né? muito bonito. Exatamente. Mas o lenço também depois é jogado fora. Não, é lógico, não, é exatamente. O lenço é um instrumento exatamente para lhe chamar a entrar no transe hipnótico. Exatamente. Fazer o quê? Uma abre-reação através das lágrimas, que é o caminho mais terapêutico que existe para nós colocarmos para fora. A gente pensa que é falando, que é o meio mais fácil de colocar. Não! A verbalização é um dos meios pobres. Porque a gente tem uma censura no superego que não deixa a gente dizer as coisas e, às vezes, a gente quer dizer uma coisa e diz outra. Mas a abre-reação através do choro é altamente terapêutico. Então, a caixinha de lenço ali está dizendo aqui você pode chorar, aqui você pode fazer tudo o que você quiser. Ok? É hipnose pura. É verdade, está certo. Sugestão subliminar pura, né? Exatamente. Bacana, bacana. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Adriana, estou te vendo aí, a Asti, está só uma foto da Asti parada aqui, eu não sei se ela está ouvindo nesse momento, mas está cheio de gente aí, o Cremonini, a Cristina Souto, Rigotti,
Astir, e tá lá o Nelson Vilhena. Então, eu gostaria de, se alguém quiser falar alguma coisa, pode, eu estar autorizado a falar, se manifestar, por favor. Doutor Reginaldo Rufino é como eu. Nós gostamos de ouvir as pessoas e de sentir um pouquinho. A voz diz alguma coisa para a gente. Vamos lá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém pigarreando aí. Foi Nelson Vilhena? Não. Foi a Sônia? Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Vilhena. Eu só quero cumprimentar o palestrante. Que excelente aula. Excelente aula. Muito obrigado. Eu só estou agradecendo. Estou muito, muito contente com isso. Meus parabéns ao Osmar. Oi, pode falar. E ao Reginaldo também, viu? Tá bom. Doutor Nelson, ouvir isso do senhor me deixa altamente feliz. Eu fiz 2 cursos com o senhor, né, lá aí em São Paulo, e lhe tenho como mestre dos mestres. Um homem seguro, tranquilo, que sabe o que diz. Eu é que me sinto gratificado em saber que o senhor está aí me escutando. Chegou Salatiel Barros, lá de Exu, dos limites do estado de Pernambuco com o estado do Ceará. Salatiel Barros foi meu aluno, agora é psicanalista, é hipnoterapeuta, está aí com vocês também. Ó. Pode falar, Salatiel, pode comentar alguma coisa aí sobre o seu mestre? Rapaz, é sempre uma satisfação. Desde já quero mandar um abraço a todos vocês, em especial a BEP e a CHEP aí, representada pelo nosso mestre, Dr. Reginaldo Rufino, e dizer que eu já estou aqui com o meu caderninho aqui de anotações, porque numa oportunidade como essa, vale a pena anotar todas as ideias e insights que vai aparecendo. E quero me aprofundar mais na questão do hipnoparto, doutor Osmar. Chamou muita atenção. O hipnoparto é um projeto, como eu sou obstetra, e desde quando eu me formei, eu vou contar uma historinha para vocês, Reginaldo. A pessoa que me estimulou a fazer hipnose, sabe quem foi? O professor Domingos Delácio, que foi o meu professor de obstetrícia. Olha que gozado. Que bom. Porque eu me formei, muitos de vocês aí, talvez, alguns não, acho que todos já devem ter nascido, porque já são todos maduros, mas eu me formei em 1979. Quando eu me formei, os livros de obstetrícia tinham um capítulo deles que chamava assim, psicoprofilaxia do parto. Todos os livros de obstetrícia tinham esse capítulo. E neste capítulo contava essa história inicial que tem no livro do hipnoparto, mas tinha lá no final, ele falava do uso da hipnose. E tinha lá um desenho, tinha medo, tensão, dor, que tinha tudo a ver com a teoria do Kretschmer. O Reginaldo sabe quem estou falando do Kretschmer, que tem a teoria do tritônus do Kretschmer, que eu gosto de falar tanto, as pessoas do grupo de estudos, todos conhecem essa teoria. Então, o que acontece? O professor Delácio, ele me estimulou a fazer um grupo de psicoprofilaxia, e eu, no 6º ano da faculdade, já trabalhava com isso, com preparo das gestantes, só que eu não fazia hipnose, porque eu não sabia. E aí o professor Delácio contou a história para mim um dia, falando assim, quando eu fui diretor da maternal, tinha lá um médico que fazia hipnose, ele chegava, ele hipnotizava as pacientes de madrugada, as pacientes dormiam a noite inteira, quando era de manhã ele tirava todas elas de hipnose, aí elas começavam a ficar com dor de novo, e ele ia embora e passava o plantão. E ele falava assim, e era um médico que eu cansei de vê-lo fazer parto sob hipnose. E quem era esse médico? Olha só, ele me falou na época e eu não dei bola. Chamava-se Joel Priori Maia. Nosso grande Joel Priori Maia, que você conhece muito bem. Todos vocês conhecem. Então, foi muito interessante, porque a partir daí eu fiquei com aquilo na cabeça, e foi quando eu fui começar a aprender hipnose.
E no meu curso na faculdade, Reginaldo, foi o único curso de faculdade. Olha que gozado, o professor de obstetrícia me estimulou por um lado. E o meu professor de psiquiatria era o professor Edmundo Maia e o professor Vladimir Bernick, ambos também dois ícones da hipnose brasileira da época, tá certo? E, inclusive, o professor Edmundo Maia foi quem trouxe a sofrologia para o Brasil, sofrologia essa que deu o nome para a Sociedade Paraibana, de hipnose e sofrologia. Então, olha que interessante como as coisas vão, né? Eu acho que foi esse o meu caminho para a hipnose, mas é interessante que tudo começou com a obstetrícia. É interessante essa história. Aí eu me vi sem fazer nada em casa, preso por causa da pandemia. Já escrevi 3, quer dizer, já escrevi um livro, estou escrevendo um outro e estou preparando já os 2 temas de hipnologia que estão saindo aí fresquinho. Então, para mim, está sendo bom essa pandemia, ficar em casa. Está sendo bom para a humanidade. Exatamente. Você está socializando o conhecimento. Né? Exatamente. Mas eu acho que é interessante a gente emitir pseudópodos, né, Reginaldo? Numa certa hora, se nós não deixarmos a nossa escola e os nossos pseudópodos, que eles já devem começar a se destacar e tomar vida própria, nós não fizemos nada. É um livro fechado, não está valendo nada. Nós não podemos ser um livro fechado. De adquirir, né, o livro, o Hipnoparto, ou pode adquirir direto pela Amazon. Eu fiz um pouquinho, eu fiz 50 livros apenas, então eu fiz isso. E tem também o livro Temas de Hipnologia 2, que já saiu, e o 3 eu já estou organizando, deve sair no mais tardar no começo do ano que vem. Então, nós vamos vivendo assim, trabalhando assim, e produzindo do jeito que dá, né? Eu queria agradecer o Reginaldo Rufino. Olha, Reginaldo, eu lembro que você sempre foi uma pessoa que tem fala fácil, fala bem, fala gostoso, tem uma maneira de falar muito, muito interessante, muito. Você capta muito as pessoas no seu jeito de falar e se expressa de uma maneira muito fácil de entender. Eu queria parabenizá-lo por tudo isso, agradecer esta enorme contribuição que você está dando para o grupo de estudo de hipnose. Quero dizer que todas essas reuniões, às vezes, tem poucas pessoas aqui, e depois tem 50 acessos na gravação, no que fica gravado, né? Então, todas estas reuniões estão guardadas lá no Instituto Osmar Colás Oficial. É o caminho para entrar no YouTube. Entra no YouTube e digita Instituto Osmar Colás Oficial. Estão todas as reuniões e todas as reuniões são disponíveis, né? Para quem se inscrever no canal fica mais fácil. Então, eu queria, quem quiser também, quem puder, eu solicito que preencha esse formulário aqui, que é só clicar nele e colocar os dados, que é a maneira de registrar. Por quê? Porque essa atividade, apesar de estar sendo online, ela ainda é uma atividade do grupo de estudos de hipnose ligado ao Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Então, eu ainda tenho, essa é uma atividade oficial da universidade. E para mantê-la, eu preciso ter quórum. E para ter quórum online, eu preciso que as pessoas assinem uma presença. É para isso que serve esse formulário e eu agradeço a todos. Reginaldo, mais uma vez eu queria te agradecer, vou dar para você um espacinho para você falar as suas últimas palavras, se quiser falar do seu curso, deixar o contato de novo, você já deixou aqui, mas se quiser reforçar. Eu queria agradecer a todos e dizer que no mês que vem nós teremos mais um encontro, e nesse momento eu passo a palavra para o Reginaldo, já finalizando a minha participação aqui. Minha gente, quando iniciei as minhas palavras essa noite, eu dizia da minha felicidade, da minha alegria, porque eu me sinto honrado em estar junto ao Dr. Osmar Colás, transmitindo para vocês aquilo que nós aprendemos juntos. Eu sempre fui um
verdadeiro admirador desse médico tão dedicado a salvar vidas, a trazer vidas ao mundo, que esse foi sempre o ofício. Mas agora ele se envereda por um caminho ainda maior, de maior importância, que é através da hipnose, que é um método natural. Os riscos que, porventura, ele viveu durante toda a vida como médico, a hipnose certamente eliminará todos. Ele hoje é muito mais do que foi médico, do que é médico. Ele agora é um médico hipnoterapeuta. Eu diria um hipnomédico. Ele pode tratar todas as doenças que a medicina trata apenas com a hipnose. E é isso que ele está fazendo, e a gente vê com muita clareza nos seus livros. Muita clareza. Também escreve de forma fácil, de forma compreensível. Eu sou um grande admirador deste grande incentivador da hipnose, da hipnoterapia no Brasil, e agora com a hipnoterapia cognitiva, comportamental, é outra forma de estar entrando também na parte da psicologia propriamente dita. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco nessa noite, nessa palestra, nesse bate-papo tão bom. Vi tanta gente aqui que me remeteu à saudade. A pandemia nos afastou de uma forma física, mas nos manteve sempre unidos pelos mesmos ideais. A busca da salvação da humanidade. Diminuir o sofrimento dos seres humanos. Porque eu digo a vocês, se a gente andar mais um pouquinho, a gente vai acabar com o Covid, com a hipnose. Um beijo no coração de todo mundo. Estou feliz, estou contente e até a próxima vez. Muito obrigado, boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Até logo, Reginaldo. Te vejo por aí. Boa noite para vocês. Boa muito noite. obrigada. Boa noite. Saudades. Boa noite. Boa noite, foi um prazer.